Olá, amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, com a presença dos vereadores da Câmara Municipal. Hoje estamos recebendo o vereador Capitão Gilberto Neves Cruz, o Capitão Neves, com um convidado especial. Hoje temos a honra de receber o padre Jurandir Fernando Noronha, ele que é pároco da paróquia São Judas Tadeu de Tupã, para falarmos sobre a Semana Nacional da Família. Um assunto que realmente é motivo de preocupação. Infelizmente, no momento que estamos vivendo, a família, em alguns momentos, tem ficado em segundo plano. E, na verdade, temos que resgatar o conceito, a importância da família. Vemos aí pessoas que, por vários motivos na sociedade, têm se perdido, procurado outros caminhos. Então, a função é realmente resgatar a família, acima de tudo, colocar em primeiro lugar a família. Então, essa semana tem esse objetivo de discutir a importância da família. É a Semana Nacional da Família. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, discutindo esse tema tão importante junto ao padre Jurandir. Primeiramente, Glaucio, a sua fala nos dá o início da gente dizer que é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje, é para dizer que nós temos que insistir na preservação e na condução da família. E nada mais justo do que estarmos aqui com o nosso pároco, o padre Jurandir, falando sobre a Semana Nacional da Família que está sendo colocada em xeque, mas as pessoas que são cristãs, que defendem os princípios da nossa igreja, são fortes e firmes em trabalhar pela família, além de, até mesmo semana passada, foi 12 anos da Lei Maria da Penha, em que fala da agressão à mulher, que tem tudo a ver, e também estamos agora nessa briga pelo STF do aborto. Então é uma oportunidade de nós levarmos uma informação da valorização da vida e principalmente a família. Agradecemos ao padre Jurandir por ter nos brindado e ofertado ao povo de Tupã uma oportunidade de falar de um assunto tão importante como a família, a vida e o amor que tem que existir entre todas as pessoas do nosso mundo. Obrigado, padre. Padre, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, a convite do vereador Capitão Neves, falando sobre esse tema tão importante, que eu acho que é a base de tudo, é o conceito de tudo, é a família. As pessoas, independente do credo, da religião, a família é a base, é o início de tudo. E, infelizmente, estamos acompanhando, através dos veículos de comunicação, barbáries, coisas que até um tempo atrás era até difícil de se encontrar, de se ver, de noticiar. E agora é uma coisa muito frágil. Vemos cada barbaridade, casais, famílias, enfim. Então é um momento onde é importante esse debate, a discussão, a importância, a participação de toda a família. Seja bem-vindo. Obrigado, eu agradeço pelo convite mais uma vez e tratarmos de um tema que, obviamente, interessa a todos nós. O Papa São João Paulo II definiu a família como o maior patrimônio da humanidade. De fato, todos os outros patrimônios, também os culturais, não teriam sentido se não fossem para o ser humano, para a sua contemplação, para a sua elevação, para o seu crescimento cultural. E o ser humano existe na família. Então, a família não é criada por uma legislação, por uma lei, por uma norma, por um decreto, ou por uma ótima ideia de um governante, de um grande líder espiritual. Família é dom de Deus. Então, nós vemos, por exemplo, a grande contribuição da Sagrada Escritura para a compreensão da vida em comunidade, da sociedade. A Bíblia, por exemplo, ela começa com a descrição de um casamento. O casamento de Adão e Eva, na linguagem do livro do Gênesis, o homem e a mulher juntos e não individualmente são aquilo que a Escritura chama de imagem de Deus, semelhança de Deus, o ser humano completo. Tanto que Adão, quando olha para Eva, depois de ter dado nome a todos os animais e não se identificado com nada da criação, ele pode finalmente dizer: desta vez sim, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Depois a Escritura, ela percorre todas as suas páginas falando de uma proposta de Deus, proposta de uma aliança, que é um dos símbolos mais fortes da relação entre marido e mulher. Os profetas, Oséias, por exemplo, fala do amor de Deus como de um esposo que procura reconciliar a sua esposa sempre infiel, naquele caso, o povo de Israel, chamando a fidelidade quando ela
a sua esposa, o povo caía na infidelidade de cultuar outros deuses. No Novo Testamento, João Batista, por exemplo, apresenta Jesus como o noivo, e ele, João, é o amigo do noivo. O livro do Apocalipse termina a escritura falando justamente da saudade que a esposa, no caso a igreja, tem do esposo. E o Espírito e a igreja dizem: vem, Senhor Jesus, Maranatá, volta, Senhor Jesus. Então, a contribuição da escritura para mostrar justamente que existe uma realidade que ela não é construída por um ato social, mas ela é inata, né? Nós cristãos dizemos que o próprio Deus instituiu a família ao criar o homem e a mulher. E depois, no Novo Testamento, Jesus deu a esta união, que permaneceu mesmo após a descrição do dilúvio, da infidelidade do povo, que nunca foi abolida, um caráter de sacramento. O apóstolo São Paulo chama de mysterium, que em latim foi traduzido por sacramento. O mistério que ele fala da carta aos Efésios, capítulo 5, entre o marido e a mulher, ele interpreta em relação a Cristo e a igreja. Então a família nasce do amor, que é o próprio Deus, para o amor conjugal entre o homem e a mulher, cujos frutos principais são os filhos. Então a sociedade, toda e qualquer sociedade, de todos os tempos, ela está fundamentada nesta instituição sagrada, tão importante para todos nós. É na família que nós podemos ou não receber todos os valores que são comuns a uma cultura determinada, a uma fé específica. Portanto, essa instituição ela não está, porque é feita de seres humanos, frágeis e também bons. Deus continua vendo o ser humano como muito bom. Ela também está sujeita a essas situações de violência. Já na própria Escritura, na primeira página, nós vemos uma violência que surge no seio familiar. 2 irmãos, Caim e Abel. Então, a família é um tema que deve interessar a todos nós. Padre, o tema deste ano, dessa semana, é o Evangelho da Família, Alegria para o Mundo. O senhor fundamentou, né, falou com propriedade sobre a questão da Bíblia, o início de tudo, o conceito família para a igreja. Mas, na opinião do senhor agora, com o passar dos anos, como eu disse, nós estamos acompanhando aí realmente, em alguns casos, a violência predominando. Nós, inclusive aqui na TV Câmara, recentemente, nós tratamos de um tema, um número que realmente está preocupando as autoridades, o número de suicídios no Brasil. Em Tupã já tivemos 6 casos no primeiro semestre. E além de motivos que podem partir da própria pessoa, mas em alguns casos também a questão da família, né? A pessoa se depara ali na família, o pai por exemplo, um exemplo aqui, tá, gente? O pai é um alcoólatra, agride a mãe, a criança acompanha, o jovem acompanha toda aquela situação, enfim, aí acaba buscando a pior saída, o suicídio. E aí voltamos à questão da família, né? Eu acho, na minha modesta opinião, que eu acho que hoje falta muito o diálogo na família, né? O pai sentar com o filho, conversar com a esposa, tentar achar uma saída através de um diálogo sadio. Em alguns casos a gente sabe que os pais não estão tão preocupados com a educação dos filhos, deixa eles para serem educados na rua, né? De repente por más influências. Quer dizer, eu acho que um dos fatores que poderia contribuir é o diálogo, é sentar, é conversar. Hoje em dia, com o advento das redes sociais, com a internet, todo mundo fica com o celular na mão e falta um pouco do diálogo, um pouco de conversar entre os membros da família. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né? O que o senhor acha dessa questão também? Glaucio, tem alguma coisa errada. Eu acho que ninguém deve discordar disso. A situação ela não é tranquila. Há algo muito errado e nós podemos levantar alguns sintomas. Primeiro que o ser humano ele é carencial. Ele não é completo, ele não se basta a si mesmo. Por isso que Deus quis nos fazer a si mesmo, com uma necessidade de si, que nem sempre o ser humano pode perceber sozinho, sem a graça da revelação, sem o auxílio da sociedade, sem o papel insubstituível da religião, com o auxílio da moral, essa necessidade.
como ser carencial, ele não pode viver sozinho. E ao mesmo tempo, nós vivemos num tempo em que a sociedade está ocupada demais. O trabalho, quase sempre, a carreira, o sucesso, que nem sempre é uma garantia, e não significa nada de essencial para nós, sucesso no sentido de que se compreende hoje, quando não vem, leva à frustração, e assim, a família ela não está mais organizada, de modo geral, como a descrição do Salmo, por exemplo, onde o pai de família se senta à mesa com a sua esposa e a alegria deste casal são os filhos. Este móvel bastante simbólico também para a Escritura, a mesa da refeição, por mais simples que seja, ele praticamente não existe hoje. Então, a busca pelo sucesso, pelo poder financeiro, pela realização, a busca de correr do fracasso, tudo isso leva, sobretudo quando a família não está formada, homem e mulher, o pai e a mãe, muitas vezes a mulher é a grande vítima desta ausência do seio familiar completo, os filhos pagam um preço que às vezes é irreversivelmente caro demais. Então o suicídio, aqui em Tupã nós tivemos, você lembrou muito bem, alguns casos, e infelizmente casos de jovens, adolescentes, que não veem mais sentido para continuar vivendo. Quando na verdade a vida é uma grande aventura, cada dia é único, o ser humano ele é capaz de crescer, ele tem a sua consciência de si mesmo, ele é capaz de olhar para si e se perguntar de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o sentido da minha vida, perceber-se como único, como chamado a uma tarefa, mas ao mesmo tempo a grandeza com que nós somos, ela pode se perder por inúmeras razões. O vício, a falta de tempo, mas acima de tudo eu acredito que o ser humano, como carente de afeto familiar, de presença, de influência do masculino e do feminino para o seu equilíbrio, ele acaba, um momento ou outro, manifestando esta carência de uma forma equivocada, por inúmeros caminhos que não levam à felicidade, não respondem com satisfação esta necessidade. Claro, quem deve oferecer remédio para este mal? A sociedade, né? A igreja está na sociedade, mas o poder público, as instituições, os organismos, as igrejas, a sociedade de modo geral. Mas de modo geral também nós percebemos o descarte das pessoas, né? Pessoas com deficiência, vítimas de preconceito, idosos, doentes, pobres, crianças, o preconceito racial, religioso, e tudo isso vai entrando na cultura de uma geração, tornando-se algo normal. Em alguns lugares, não muito longe da gente, é normal ter preconceito, é normal ser machista, isso leva à necessidade de se criar leis como a Maria da Penha, contra o feminicídio, que não eram necessárias em outros momentos. Então, às vezes, a resposta da sociedade não é adequada. E, claro, essas relações virtuais também substituem a relação pessoal. É cômico, seria até mais se não fosse triste, olhar uma família sentada na sala de uma casa, onde todos estão fisicamente juntos, mas cada um com a sua conexão, como a internet, né? Estão conversando com pessoas talvez do outro lado do mundo, mas não se interrelacionam. Então isso tem consequências e tem um preço caro. Vereador, importante esse primeiro momento do programa, falando sobre a família. Nós dissemos agora, finalizando o primeiro bloco, né, daquela questão do amor mesmo, entre família, né, o diálogo, né, a preocupação em saber como a pessoa está, em saber das dificuldades, dos problemas que aflige a pessoa, né, e isso infelizmente em alguns momentos está se perdendo, né, o amor, a base de tudo da família. Como o padre falou, essa parte de WhatsApp, internet, ela tem mal empregada no seio da família, né? Como o padre falou, 4 pessoas, cada um está no seu WhatsApp, está no seu celular, então não tem o diálogo, não tem o afeto,
não se transmite aquele laços de família que é importante ser resgatado, porque esses meios mediáticos é para o nosso bem e não para ocupar o nosso tempo ocioso. Nosso tempo ocioso é para falar com o meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com meu amigo, abraçar, cumprimentar, dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes você passa aqui no local, até a gente anda aqui, o cara passa com olhando o celular como se fosse a ferramenta principal, e a ferramenta principal é o laço que a gente não pode. Deus nos deu essa oportunidade de termos essa internet, mas para que a gente possa utilizar ela com qualidade e não percamos a base, que é o amor, é um bom dia, é uma boa tarde, uma boa noite. E isso aí tem ocasionado problemas. Por isso que a nossa igreja, as nossas igrejas de todos os templos de Tupã e do Brasil estão nessa Semana da Família tentando resgatar e colocando que você pode usar a internet, mas não deixe de cultuar os laços da família, que é um bom dia, uma boa tarde, um abraço no pai, até amanhã, cheguei, dá informação. É isso que é a internet. Esse é um dos problemas que nós convivemos, que é para ser utilizado em bem da nossa família, né? Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco do programa Pontos de Vista, hoje falando sobre a Semana Nacional da Família, e no segundo momento eu vou pedir para que o padre Jurandir descreva as atividades que estão sendo realizadas durante essa semana, as atividades que estão sendo realizadas e a importância dessa discussão junto à família aqui de Tupã, as famílias de Tupã e também de todo o Brasil. Afinal de contas, é a Semana Nacional da Família. Daqui a pouquinho a gente volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Voltamos já.